Olá pessoal, no primeiro vídeo a gente viu como usar a aprendizagem de máquina em Python para resolver uma tarefa de classificação. Agora a gente vai aprender a resolver uma tarefa de regressão, lembrando que as duas são formas de aprendizagem supervisionada. Então eu estou aqui com um notebook no Colab, que é texto intercalado com código Python. Tem várias seções, eu vou abrindo e explicando pouco a pouco. Bem, aqui essa primeira seção é só para importar. O mais importante é saber desses três módulos aqui. O módulo Pandas permite criar um tipo de tabela chamada Data Frame. O Seaborn é para fazer gráficos, a gente vai usar só alguns poucos gráficos aqui. E o sklearn é o módulo que tem muitas classes, assim, muitos tipos de dados para você usar a aprendizagem de máquina, certo? Com eles. Nesse notebook a gente vai usar esses dois principais, que são modelos de aprendizagem de máquina, né? Linear Regression, ele funciona como um tipo de dado, então eu posso atribuir a uma variável, vai ter uma variável minha que guarda um Linear Regression, é um modelo de regressão. E o MLP Regressor, que é um tipo de rede neural. Então, a gente vai ver isso mais adiante, certo? Sendo usado. Aqui está só importando, então ele está disponível para ser usado. Agora eu vou carregar os dados. Precisa de um pouco de atenção aqui. Você vai clicar nesse link. Vai surgir aqui essa tela. Você vem em download. Faz o download para algum lugar no seu computador, certo? Eu já fiz. Depois você executa essa célula aqui Python. Clica em escolher arquivos. Vai aparecer uma janela onde você vai clicar no arquivo que você baixou, que ele tem o nome archive.zip. Em inglês pronuncia archive, algo assim. Aí você clica em abrir. Você não está vendo, mas eu estou fazendo exatamente isso. Apareceu a janela, eu escolhi o arquivo com esse nome, que foi baixado antes do site. Agora você pode executar todo o restante do notebook em sequência. Só nesse ponto aqui é que precisa de um pouco de atenção para carregar o arquivo. O arquivo foi carregado, certo? O que quer dizer carregado nesse caso? Foi um upload, quer dizer que ele saiu da minha máquina e foi lá para o servidor Google, para essa área de dados que ele separou para mim, como se fosse um disco rígido meu. Tá aqui, ó. O arquivo foi parar lá, do meu computador ele foi para lá. Certo? Aí agora meus comandos aqui podem trabalhar com ele. Ó. Vou executar esse comando que vai descompactar e vai surgir um outro arquivo aqui. É esse realestate.csv. Aí agora eu vou usar um comando daquele módulo pandas que foi importado com o nome pd. Assim, é o nome que eu escolhi importá-lo, né? Muito comum a gente importar um módulo com nome grande. Usando uma siglazinha menor para ele. Então pandas foi importado como PD. Aí eu chamo read CSV, ele lê arquivos que tem o formato CSV. Esse tipo de arquivo tem valores separados por vírgula. E eles são no fundo uma tabela, mas o Google aqui já exibiu como uma tabela, mas ele na verdade é um texto onde esses valores estão separados por vírgula. Eu vou ler aqui com esse comando, vai ler esse parâmetro indexCol é para dizer que tem uma coluna lá que é só de índice, é só numeração, ela não tem um dado mesmo que interessa para a gente. Então qual é o nome dessa coluna? É a coluna nó, de número, né? Aqui a gente viu isso, ó. Olha lá aqui, ó. Coluna nó. Então ela é só um índice, coluna de índice. Agora a gente vai exibir essa variável. Eu carreguei e salvei nessa variável df. Df de data frame, porque é o tipo de dado que tem aqui, que isso aqui retorna, tá? Ele retorna um data frame. É aquele tipo de tabela que eu falei, contendo os dados desse arquivo. Agora vamos exibir esse data frame. E olha só os dados. Agora cabe uma explicaçãozinha sobre esses dados. Esses dados são dados de imóveis, certo? De casas, etc. De alguma cidade aí. Eu não sei se é artificial ou se é real. Eu acho que é real, mas ele fez alguma limpeza, alguma simplificação. Aqui tem informações sobre os imóveis
essa série de informações a gente vai usar como entrada. E quem criou esse dado não fui eu, tá? A gente baixou de um site lá, né, que eu mostrei. Ele já colocou nas colunas X1, X2, X3, X4, X5 e X6 para dar a ideia de que são entrada. E Y para dar a ideia de que é uma coluna alvo, uma coluna de saída. A gente vai querer nesse vídeo, esse tipo de problema, que é problema de regressão, vai querer estimar um valor numérico assim arbitrário. Não é mais uma classe que você escolhe de um conjunto de poucas opções. Não, agora é um valor numérico arbitrário. Nesse caso, eu quero prever o valor do imóvel por unidade de área. Tipo, o valor por metro quadrado. Só não sei se aqui a unidade de área é metro quadrado, porque isso veio algum dado em inglês. Pode ter vindo de algum país onde não se usa metro quadrado, mas se usa outra medida, né? Mas eu vou considerar que é metro quadrado, certo? E eu não sei qual é a moeda. Vamos considerar que é dólar. 42 dólares por metro quadrado, 37 dólares por metro quadrado. Isso parece meio barato, mas vamos tratar assim. Então, isso é o que eu quero prever. Qual é o valor por metro quadrado de um imóvel, dependendo de quê? Dependendo desses dados aqui, ó. Quando ele foi comprado, né, pela última vez. Qual é a idade da casa? Então, não são imóveis quaisquer, são casas, é residencial. Aqui é um tipo de estação de trem, certo? Então, qual é a distância para a estação de trem mais próxima? O número de lojas de conveniência que tem na região. A latitude e longitude, aí você vai ter que revisar um pouquinho de geografia, né? Isso dá a localização da casa. Se ela é mais para o norte ou para o sul, se ela é mais para o leste ou oeste. Então, em função desses dados, a gente vai tentar prever quanto vale a casa, qual é o preço por unidade de área, o preço por metro quadrado, certo? E aqui tem os dados de 414 casas. É uma tabela longa, ela foi abreviada aqui. O Google Colab abrevia automaticamente. E o Google Colab oferece uma facilidade aqui que você pode usar essa tabela meio feito uma planilha do Excel, ordenando por uma coluna qualquer, ó, é só clicar nela. Tá? Primeiro eu tive que clicar naquele símbolozinho que tem aqui embaixo. Se você não viu, volta um pouquinho o vídeo aí para ver. E fazendo isso, eu não estou alterando a tabela que está aqui guardada nessa variável df. Eu só estou mexendo nessa visualização que o Google mostrou para mim. Só afeta o que eu vejo como usuário. Vamos seguir adiante. Eu quero usar essa tabela para treinar um modelo, para depois eu fornecer só os dados de entrada aqui, essas colunas de x1 a x6, e o modelo vai prever para mim qual é o y, qual é o preço por unidade diária. Vamos explorar um pouquinho esses dados, certo? Aqui na seção 3 eu fiz uma exploraçãozinha bem básica. A tabela está na variável df, né? Se você chamar df.info, isso é uma operação que mostra algumas informações sobre as colunas. A cada coluna ele diz quantas unidades tem que não são nulas. Pode ter alguma entrada que é nula. Isso acontece, tá? A gente está trabalhando com dados reais. Nesse caso, é um conjunto de dados já bem preparadozinho, não tem nenhuma entrada nula. Todas as 414 linhas, né, em todas as colunas está não nula. Isso é ótimo. Aqui também diz o tipo, é tudo float, quer dizer, números com casa decimal. Tem uma coluna que é inteiro, é aquela que diz o número de lojas de conveniência. Faz sentido ser um valor inteiro, né? Não tem casa decimal, é 1, 2, 3, 4 inteiro. Aqui df.describe, se eu chamar esse ponto describe depois do meu data frame, né, que é o que guarda aquela tabela, se eu chamar essa operação ponto describe, ele vai dar algumas estatísticas sobre cada coluna. Por exemplo, aqui a contagem 414 em todas elas. Eu acho que ele conta só os não nulos. A média, a idade da casa, média de 17 anos. Média de distância para a estação de trem, 1083, vamos considerar que sejam metros, né? 1083 metros. Em média, 4 lojas de conveniência tem ao redor.
Aqui também tem mínimo, máximo e outras estatísticas aí. Certo? Então, o máximo são 10 lojas de conveniência ao redor, o mínimo é 0. Nesse conjunto de 414 linhas, né, que tem na minha tabela. São 414 imóveis, 414 casas. Bem, agora a gente pode fazer aqui um tipo de análise de dados básica usando um scatterplot, é um gráfico de dispersão. Aí eu chamo ele assim, tá? Eu chamo SNS, que é o nome do módulo, ponto scatterplot. Aí eu digo qual é o meu dado. Data quer dizer dado em inglês. Meus dados estão aqui nessa variável df que eu mostrei antes. Ok, qual vai ser o x do meu gráfico? Aí você escolhe alguma coluna para ser o x e outra coluna para ser o y do seu gráfico. Por exemplo, longitude versus o preço. Isso aqui vai ajudar a entender visualmente como é que a longitude afeta o preço da casa. Longitude dá assim um valor que indica quão para o leste ou para o oeste ele está, certo? Uma medida dá um afastamento em relação ao meridiano de Greenwich, se eu não me engano. Então aqui está mostrando ó, que quanto maior a longitude, maior a longitude deve ser mais para o oeste, se esses dados forem aqui do lado mais ocidental do meridiano de Greenwich. Então eu vou considerar que é mais para o oeste. Quanto mais para o oeste, ó, aparentemente o valor da casa tende a valorizar, tem potencial de ser mais alto, mas tem de todo o preço aqui, mais para o oeste. Se for muito afastado, longitude muito alta, aí o preço cai de novo. Como se fosse uma região mais nobre, mais residencial. Muito afastado não, já é uma região mais suburbana, talvez sítios, talvez comunidades pobres, eu não sei ao certo, né? Estou só especulando aqui. Mas para eu explicar melhor, cada pontinho desse é uma linha da tabela, considerando só a longitude e só o preço por unidade de área, preço por metro quadrado. Cada pontinho é uma linha. Quando eu coloco esse pontinho assim, ó, eu pego em uma linha da tabela qualquer, né? Qual é o valor dela da longitude? Qual é o preço? Isso vai dar o x e o y que eu vou posicionar esse pontinho. Isso é feito para cada linha. Então, cada linha aqui representa uma casa, um imóvel. Aqui, esse pontinho bem em cima é um imóvel bem caro, que tem preço por metro quadrado mais caro de todos. Ele é um pouquinho mais afastado, né? Assim, mais para o oeste, mas não é afastado demais, não. Deve ser uma casa muito luxuosa. Aí não é só a localização dela que afetou, mas realmente a construção dela. Provavelmente, né? Para ter um preço tão mais alto que o restante. Então é isso. Esse é um gráfico que você pode gerar para explorar um pouco os dados. Você pode mudar aqui qual coluna você quer comparar com qual, para ver como elas se afetam mutuamente nos dados que estão aqui. Aqui a minha conclusão é que ser mais afastado na longitude, né? Eu acho que isso é mais para o oeste, como eu falei. Dependendo da região do mundo, talvez seja mais para o leste. Bem, se você entende de geografia, talvez saiba interpretar melhor isso aqui, se é leste ou é oeste. Mas enfim, quanto mais afastado, maior a longitude, a tendência de preço assim, ele pode atingir preços mais altos, apesar de ter todo tipo de preço. Se for afastado demais, aí o preço cai. Certo? Se você quiser fazer esse tipo de comparação, todos os atributos contra todos, x1 contra o x2, x1 contra o x3, x1 contra o y, etc. Você chama essa funçãozinha sns.pairplot. Aí ela vai dar demora um pouco, mas vai dar um gráfico bem grande que explora todos contra todos, tá? Bem, logo em seguida aqui embaixo eu já vou explicando porque isso aqui demora. Essa de cima demora. Ah, tá aí, gerou o gráfico. Todos contra todos. Aí você pode ver aqui o x3 ficou pequenininho demais, mas é o x3 como y, digamos esse gráfico. Não, esse aqui é o x3 contra o x3, na verdade.
Essa diagonal principal é diferente dos outros, porque é o atributo contra ele mesmo, aí o que ele faz é só um histograma. No curso de ciência de dados vocês podem saber mais sobre esse tipo de dado. Mas esqueça a diagonal principal, porque os outros gráficos são parecidos com esse. Então você pode ver aqui, ó, x2 na dimensão y. Na dimensão x é o que? Vamos descer que aqui diz qual é o x1. Então pronto, aqui o x2 contra o x1, como é que ficam os dados? E sei lá, o x6 que é a longitude, comparado com o x3. Esse gráficozinho aqui, ó, x6 no y, x3 na distância para o trem, deu uma dispersão interessante. Mas eu não quero perder muito tempo analisando aqui, certo? Eu agora vou separar dessa coluna, dessa tabela que está na variável df, eu quero separar os x, né? Aquela parte da tabela que tem só as colunas, só os atributos que vão servir de entrada do meu atributo alvo. Então eu faço o seguinte, eu pego a tabela e chamo um drop, que é para remover. Aí eu digo qual é a coluna escrevendo isso aqui, esse é o nome do parâmetro. O parâmetro coluna vai ser qual coluna que eu vou remover. Remova a coluna que tem esse nome, é exatamente esse o nome da coluna, certo? Esse é um dado textual. Y House Price of Unit Area. Ele vai remover essa coluna e vai retornar uma nova tabela sem essa coluna, que eu vou chamar de x. Vou executar isso. E o y ele já vai fazer diferente. Ele vai na tabela e seleciona só uma coluna. Aí eu uso essa notação aqui, colchete. É como se eu estivesse fazendo um acesso de índice de um array, mas aqui eu indexo uma coluna inteira dizendo o nome, o dado textual, que é o nome daquela coluna. Aí ele selecionou só uma coluna e guardou na variável y. Vamos exibir esse x e esse y para você entender melhor. X é aquela tabela toda sem a coluna de preço por metro quadrado. Fica assim. E o y é somente a coluna do preço por metro quadrado. A exibição ficou mais simplesinho, mas é só a coluna. Aqui ficou a indexação, o número, né? Então, tipo assim, o número 4 aqui é da coluna, né, House Price of Unit Area, onde ela tem o valor 54,8, tá? Isso corresponde à linha 4. Ela tem o valor 54,8. Esse é exatamente o valor que está associado a essa linha 4 do X. Então, o valor 54,8 é a saída esperada para esse conjunto de atributos aqui da linha 4. Pronto, isso aqui já estamos agora com os dados separados, entrada e saída, né? Você pode imprimir o x.shape e o y.shape, é o formato. Então o x tem um formato de 414 linhas por 6 colunas e o y é só 414 valores de uma dimensão só. Não é bem uma tabela, não. Bem, agora a gente vai fazer parecido. Vai ser um processo bem parecido com o que a gente fez na tarefa de classificação. Até porque os dois são aprendizagem supervisionada, então é parecido mesmo. Vou dividir esses dados, esse x e esse y, em x de treino e x de teste. Y de treino e y de teste. Tá? Vão ser 4 variáveis agora que eu vou trabalhar. E eu vou obter o valor dela, vou fazer a divisão automaticamente chamando essa funçãozinha train test split, a mesma que a gente usou antes. Aí eu passo o x e o y, digo qual é a proporção, eu quero 30% dos dados para serem teste. Ele vai botar 30% das entradas aqui e 30% das saídas aqui, né, correspondente. Isso aqui é só para garantir que toda execução que eu fizer vai ser do mesmo jeito, mas vocês não precisariam colocar isso. Aí ele vai escolher aleatoriamente, tá, quais vão ser as entradas de treino, as entradas de teste e as respectivas saídas. Vou executar. Aí vamos ver agora como é que ficou, por exemplo, o x de treino. Ficou aqui, ele selecionou as colunas em ordem aleatória, tá?
No total são 256. Esse númerozinho indica exatamente o número da linha nos dados originais, aqui no X original. Tá? Ele serve só como um índice, só como um identificadorzinho da linha. E no total tem 289 linhas, que é 70% dos dados, 70% dos 414, né, exemplos que tem lá. E o X de teste ficou com os 30%. Eu escolhi aqui 0.3, 30%, então ele só vai ter 30% das 414 linhas. Ele ficou com 125 linhas. Tá? As colunas são iguais. E o Y é correspondente. O Y de teste, por exemplo, vai ter as 125 valores correspondentes a essas linhas aí. E o X de teste, quantos eram mesmo? Não, eu quis dizer o X de treino e o Y de treino vão ter a mesma quantidade. É isso que eu quero mostrar agora. 289 para o X de treino. E o Y de treinamento também tem 289. Tá? A primeira posição de um corresponde à primeira do outro, a segunda do um corresponde à segunda do outro. Se você quiser ver o shape, aí ele diz quantas linhas e quantas colunas. Mas isso eu já mostrei aqui acima. Ok, vamos criar um modelo. Os dados estão separados. Eu tenho X para treinar e o Y respectivo. Então eu vou parecido com a tarefa de classificação, certo? Vou criar um modelo, mas tem que ser um modelo próprio para regressão. Ou seja, o que é uma tarefa de regressão? Uma tarefa que vai retornar algum valor numérico qualquer, com casa decimal, certo? Então tem os modelos próprios para isso. Então Linear Regression é o primeiro modelo para se tentar, é um básicozinho que muitas vezes resolve bem, tá? E depois você, nesse caso eu criei o modelo e atribuí a variável modelo 1. Aí você chama a operação dentro de modelo 1 chamada fit, passando X de treinamento e o Y respectivo de treinamento, né? E ele vai tentar se ajustar. O fit quer dizer mais ou menos isso, ajustar. Ele vai ajustar o modelo para tentar reproduzir essa lógica, esse padrão que ele encontrou nos dados, para tentar prever qual é o preço da casa, o preço por metro quadrado, com base em uma entrada qualquer que ele receber futuramente. Mas ele tenta se ajustar com base nesses dados de treinamento. Rapidamente ele termina, é muito rápido. Esse fit seria a etapa que a gente poderia chamar de treinamento. E agora eu posso usar o modelo. Eu posso chamar o modelo.predict. Aí eu vou ter que passar aqui os dados. Tem que ser uma lista dentro de uma lista. E aqui eu passo os valores dos dados, certo? Separados por vírgula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dado real da tabela e vou ver como é que ele exibe. Vamos ver aqui na tabela completa. Na linha aí, nessa linha 5, eu tenho a data de transação, que é 2012.83. Eu vou considerar só o 83. A idade da casa, 5.0. Eu estou anotando aqui para depois colar lá. Vocês não estão vendo, mas eu estou anotando. A distância para a estação, 390. Esquece essa casa decimal. Número de lojas de conveniência, tem 5. Tá? Tudo isso eu estou falando da linha 5 aqui. A latitude, 24.97. E a longitude, 121.54. E qual foi a saída? 43.1. Essa saída eu não vou fornecer. Eu quero saber qual é a saída que o modelo vai dar e vou comparar com esse 43.1. Eu não vou digitar esses dados aqui idênticos, não. Eu vou digitar arredondando um pouquinho esses valores. Mas deve dar parecido, porque é um valor, um conjunto aqui de valores parecido com esse 5, né? Com esse da linha 5. Então deve dar
uma saída parecida. Esse número aqui, né, a coluna de número, não vou usar, tá, no modelo. Ela é só um índice aqui, ela não é um dado, um atributo relevante, não. Então vamos lá testar o meu modelo, ele já está treinado. Os valores eu anotei aqui e vou colar, certo? Vai ser uma lista com esses valores, tenho que separá-los por vírgula. Uma explicaçãozinha sobre essa data de aquisição, que é o X1, ele representa o ano e a fração do ano em termos de casa decimal. Então isso aqui quer dizer, no ano de 2012 ela foi adquirida, depois se passou 83% do ano de 2012. Eu não sei que dia isso dá, né? Mas vai dar alguma coisa aí de outubro para frente. Eu chuto que seja isso. Então é isso. Tá aqui um conjunto de dados. A saída que tem lá era 43.1. Eu vou chamar o predict e ver o que é que ele vai me retornar de saída. Ele dá um avisozinho aqui, mas não é importante. É só porque ele foi treinado com uma tabela. Aqui eu deveria passar uma tabela também com uns atributos com o mesmo nome e tal. Mas você pode passar assim. Ele dá um warning, um aviso, mas não tem problema. Agora vamos ver a saída. A saída foi 44.72. Lá era 43.1. Não foi distante, foi bom, certo? Então, só para mostrar como você usa o modelo, ele foi treinado, agora eu posso usar. Eu passo entradas e ele dá uma previsão de qual é a saída esperada. E dessa vez a saída não é uma classificação, não é um valor dentro de um conjunto pequeno e fixo de possibilidades, é um valor numérico qualquer com casa decimal. Agora eu posso fazer várias previsões de uma vez. Eu vou fazer previsão passando como entrada o conjunto X-teste. X-teste tem só as colunas de entrada, né? E são colunas que não estão no conjunto X de treinamento. Lembre-se, eu peguei minha tabela e separei em duas partes, a de treinamento e a de teste. Aqui eu estou passando só as entradas do conjunto de teste e vou ver a previsão do modelo. Ele retorna todas as previsões de uma vez. Tá aqui, para cada linhazinha do meu conjunto de teste, ele deu uma previsão, que é o preço por metro quadrado, né, daquele imóvel, tá? Só para mostrar aqui, o X-teste é aquela tabela com os dados de entrada. Para cada um aqui, o meu modelo deu uma previsão. Como é que eu sei se ele foi bem ou mal? Aí a gente vai passar para a próxima parte aqui. Eu vou pular a etapa 6, vou vir aqui para a parte 7, só para pensar um pouco. Eu tenho aqui a minha previsão que o modelo fez para todos esses dados, né? Eu vou apagar aqui para não ocupar muito espaço. Eu guardei na variável ypred1, tá? Aqui minhas previsões. O que é que eu vou fazer? Vou comparar isso com o ytest, né? Que ficou reservado, não foi usado para nada até agora. Então eu vou comparar. Qual é o ytest? É esse conjunto de valores aqui. Está exibido um pouquinho diferente, mas é esse conjunto, ó, tá? De valores. Eu tenho que comparar um por um com esse. Por exemplo, 12. Aqui deu 19 na primeira entrada. É mais ou menos perto. 10. Aqui deu 11. Ok, foi perto. 22 é o preço por metro quadrado desse imóvel. Aqui o meu modelo. Aliás, meu modelo deu 22. O dado real que está em ytest é 24. Então tem uma diferença aí, não é? O meu objetivo era que desse diferença zero se o meu modelo acertasse perfeitamente. Mas não é realista, isso não costuma acontecer. Mas aí a gente tem que comparar um com o outro. E uma ideia básica para fazer essa comparação é subtrair. Com esse tipo de dado a gente pode subtrair assim. E ele faz a subtração item a item. Se forem duas listas ou duas tabelas de mesmo tamanho. Certo? A gente pode chamar a subtração assim, ele faz a subtração item a item. Aí está aqui a diferença, ó. 6, 1. Por exemplo, esse que está como 1 é porque o valor real era 11 e o meu modelo deu o valor 10. A diferença foi 1. Tá? Aqui na subtração tem a diferença. O ideal é que fosse tudo bem pequeno, perto de zero, né? Zero é irrealista.
Então, alguns o meu modelo deu a mais, outros o modelo deu a menos. Aqui, na verdade, aqui o real é a mais, né? O valor real é a mais do que o meu modelo previu. Aqui o valor real é menos do que o meu modelo previu. Aqui foi bem menos, o valor real é bem menos do que o meu modelo previu. E é isso. É por aqui, é por esse caminho que a gente avalia. Mas eu tenho que transformar isso numa medida de desempenho que seja mais direta, né? Uma medida que seja um número só. Tá? Aí a gente tem aqui algumas medidas de desempenho. O erro absoluto médio, que é eu pegar essa subtração que eu já fiz, elimino o sinal, ou seja, calculo o valor absoluto ou módulo e tiro uma média. Isso é o erro absoluto médio. Tem outra maneira também, eu pego essa subtração que eu já fiz, elevo tudo ao quadrado, esquece essa colunazinha aqui, que é só o índice, que diz de onde veio essa linha, não importa não pra gente. Então pego esses valores aqui, elevo tudo ao quadrado e tiro uma média. Isso é o erro médio quadrático, o erro médio quadrado. Ou eu faço essa mesma coisa que eu expliquei agora, o erro médio quadrado, e tiro a raiz dele. A vantagem é que fica tudo na unidade de medida original, ou seja, nesse caso, preço por metro quadrado. Mas essas duas medidas são equivalentes. Se ele for bom em uma, ele entrou na edição. Se for bom em uma, é bom na outra. Quem é melhor em uma é melhor na outra, porque uma é só a raiz quadrada da outra. Então a gente vai usar essas três métricas, a gente calcula assim, ó, chamando matrix, que foi importado lá do sklearn, do scikit-learn, né, que é o módulo chamado sklearn, que a gente já importou. Aí dentro dele tem o mean absolute error, é a primeira métrica que eu expliquei, e tem a mean squared error, que é a segunda que eu expliquei. Ele não tem uma função para a terceira, porque é só tirar a raiz quadrada. Aí a gente tira a raiz quadrada chamando math.sqrt e passando o valor que foi retornado antes. Os três valores estão em três variáveis aí: MAE, MSE e RMSE. Eu vou calcular e imprimir. Isso dá as métricas do meu modelo de regressão linear. Ele foi 5.3, 46.2, 6.79 nessas métricas. Eu vou comparar isso com outro modelo, porque bom ou ruim aqui é relativo. A gente vai tentar, geralmente em aprendizagem de máquina, a gente vai tentar de várias maneiras, com vários modelos, mudando parâmetros de construção do modelo, mudando a forma de treinamento, para ver o melhor resultado possível. Aqui eu só vou fazer o seguinte, vou tentar um outro modelo e ver o resultado. O outro modelo que a gente vai tentar está na seção, já criei esse modelo da seção 5, né? Está na seção 6. É um modelo de rede neural, uma rede MLP, é a rede neural básica assim. Existem redes neurais específicas para imagem, por exemplo. Essa não, essa é um básico. Você passa valores inteiros. Isso que está aqui na input layer é a camada de entrada. Essas bolinhas representam os valores, os atributos de entrada, no nosso caso. Certo? Que são aquelas colunas de x1 a x6, não é isso? Então seriam 6 bolinhas do nosso modelo. Mas aqui é uma figura genérica, só para explicar. Aí são calculados valores que viram essas outras bolinhas, estão representados nessas outras bolinhas. E daí são calculados outros que viram essas outras. E depois é calculado o valor final que está aqui nessa chamada output layer, que é o valor do preço por metro quadrado que a gente quer que o modelo preveja, né? Que ele dê a previsão. Então é um valor só mesmo. Agora veja, aqui no meio são as duas camadas escondidas, hidden layers. Você pode escolher quantas tem e quantas bolinhas vai ter cada camada. A gente vai ver isso aqui. Logo abaixo, a gente vai criar um modelo chamado MLP Regressor. Ele é MLP, que é o tipo de rede neural, né? Chamado MLP. Multilayer Perceptron. É o que quer dizer MLP. E ele é um regressor, ele não é um classificador. Aí você diz as hidden layers, as camadas escondidas ou camadas ocultas. Você diz assim como uma tupla e diz quantas bolinhas, quantos nós vai ter em cada camada. Se você quiser duas camadas, coloca aqui
dois valores. Isso é um tipo meio que de lista, né? Eu já expliquei sobre tuplas. Se você quiser uma camada só, você coloca só o valor 100. Tem que botar uma vírgulazinha aqui para ele entender isso como uma tupla de um só. Tipo uma lista com um só elemento, né? Tem que deixar uma vírgula aqui. Se você quiser duas camadas com 100 nós em cada uma, se você quiser a terceira camada com 30 nós, você coloca assim. Essa é a ideia, certo? Vamos treinar com 100 nós na primeira camada intermediária e 30 na segunda. Vou deixar com duas camadas mesmo, vou deixar desse jeito. Aqui é quantas iterações ele vai treinar, no máximo 500. E pronto, vamos criar esse modelo de rede neural. O resto, gente, usa igual ao modelo anterior. Porque os dois são regressores, usa igual. A gente chama o ponto fit passando o X de treinamento, que é aquela tabela, né? E o Y de treinamento, para ele saber qual é a saída esperada para cada entrada, cada linha da tabela. Pronto, já treinou. Ele pode demorar um pouquinho mais do que o Linear Regression, mas aqui foi bem rápido. E agora eu quero a saída dele para todos os dados de teste, todos os X de teste. Eram só as entradas, né? X de teste representa as entradas. Quero que ele me retorne a saída prevista por esse modelo 2. Eu chamei de YPRED2, vou guardar nessa variável aqui que o modelo prevê. Pronto, ele já retornou. Vamos só exibir aqui, só para ter uma ideia. Ele retornou para cada entrada, cada linha do X de teste, ele retornou uma saída, uma previsão desse modelo. Isso é bom ou é ruim? Não sei, vamos avaliar e comparar com o que a gente tem já. Deixa eu apagar essas saídas para ocupar menos espaço. Vamos comparar com o que a gente já tem aqui, já avaliou do primeiro modelo, né? São esses valores aqui para o primeiro modelo. Eu quero agora do segundo modelo. Tá aqui tudo prontinho para calcular. É igual, só que eu passo o Y-teste, que é o valor real, e o YPRED2, que é o valor previsto pelo modelo. Tá? Aqui eu passei o Y-teste e o YPRED1. Para ele poder fazer a comparação, aquela subtração e aquele cálculo todo. Bem, esse aqui, ele foi pior na primeira métrica, foi pior na segunda e foi pior na terceira. Essa rede neural foi pior. Eu fiz vários treinamentos em que a rede neural foi melhor, mas aqui ela foi pior. Você pode tentar fazer modificações para ela melhorar. Por exemplo, o notebook eu tinha preparado para ser com duas camadas de 100 assim. Você já pode fazer essa modificação e ver se ele melhora. Tem outra coisa também, é que rede neural tem algumas coisas aleatórias envolvidas na criação e no treinamento dela. Então, você pode, com os mesmos parâmetros aqui, rodar duas vezes e obter resultados diferentes. Uma pode ser melhor e outra pode ser pior, eu quero dizer. Então, aqui eu mudei, vou colocar 100 e 100. Eu tive bons resultados dessa forma. Refiz as previsões, está guardado aí nessa variável. Vamos refazer as métricas aqui e ver se foi bom. Pronto, agora sim, está parecido com os resultados que eu tive antes. Na métrica MAI, ele melhorou, que é o erro médio absoluto. Na métrica MSE, ele melhorou também. Consequentemente, melhorou na outra, porque é só a raiz quadrada dessa de cima, essa do meio. Então, a gente tem um modelo melhor aqui, a rede neural que eu acabei de treinar, com duas camadas intermediárias de 100 nós, foi o melhor modelo, certo? Eu quero mostrar só mais um detalhe que é específico do modelo de regressão linear, que está lá na camada 5. Deixa eu fechar essa 6. Desculpa, na seção 5. Que o modelo de regressão linear, ele tem uma vantagenzinha que você consegue entender melhor o que foi que ele aprendeu. A rede neural não, é confuso o que acontece dentro de uma rede neural depois que ela aprende. Ela fica com um monte de número guardado aqui. Cada setinha dessa tem uns números guardados que são os pesos da rede. E é difícil de interpretá-los. Mas o modelo de regressão linear é fácil de interpretar. Só para ajudar a entender o que o modelo aprendeu, vamos relembrar quais são as colunas da tabela. A minha tabela lá completa com todas as entradas, tudo X.
Poderia fazer isso no X ou até no DF. Não, só no X mesmo. Eu chamo ponto columns, isso mostra as colunas, ó. São essas as colunas, tá? Nessa ordem. Data de transação, que é de compra da casa, idade da casa, distância para a estação de trem, número de lojas de conveniência, latitude e longitude. Se você chamar o modelo de regressão linear, o seu modelo de regressão linear, ponto coef e esse sublinhado, você vai ver números que são números associados a cada uma dessas colunas, exatamente na mesma ordem. Isso diz qual foi a importância que ele notou em cada coluna dessa e como ele calcula a previsão dele. Aqui está dizendo que a coluna 1, data de transação, teve importância positiva para o preço. Quanto maior a data de transação, maior é o preço. Já a idade da casa teve importância negativa. Quanto maior a idade, menor é o preço. Distância também teve uma importância negativa. Quanto maior a distância, menor o preço final. Tá? E esses valores são os valores que ele vai usar para calcular mesmo. Ele pega cada um desses valores e multiplica pela coluna respectiva e depois soma tudo. O próximo acho que é latitude. Como ao norte está a casa, eu acho que é assim, então é positivo ela ser mais para o norte. É positivo ela ser mais... Tem uma longitude maior, né, que deve ser mais para o oeste, eu acredito. Eu acho que eu errei aqui. É esse que se refere à longitude, mas é positivo mesmo. Esse refere-se à latitude, esse refere-se ao número de lojas de conveniência. Quanto mais lojas, melhor, mas o efeito não é tão grande não, é só 1,18. Mas é melhor, aumenta o preço previsto, né, o preço por metro quadrado. Então é isso. O modelo de regressão linear é o modelo para você tentar primeiro, dá para entender um pouquinho o que é que ele aprendeu aqui, certo? De todos os atributos, por exemplo, o que mais vai afetar o preço é a data de transação. É curioso isso, né? Mas uma análise mais profunda disso foge aqui do escopo. Talvez porque uma casa que teve alguma transação com ela recente, tende a ser uma casa mais bem cuidada, mais nova, alguma coisa assim. Pronto, gente, vocês aprenderam nesse vídeo a criar modelos de aprendizagem de máquina para regressão, para prever algum número, né, qualquer assim, que pode ter casa decimal e tudo mais. Esse notebook vai ficar disponível, vocês vão poder explorar e usar isso com dados diferentes, por exemplo.